Pede o telefone lá fora que eu não te dá outro. Ok? Já. Quem alguém entrou aí? Ainda não. Entrou uma pessoa. Boa noite a todos. Boa noite, cara que foi escutando aí, vai dando ok pra ver se tá tudo ok, se o áudio está ok ou não. Será que cabe a Deus e tudo mesmo? É difícil aí ficar colado aqui. Essa cadeira grande. Fala pessoal, boa noite. Se vocês estiverem escutando, bota um joinha, só pra gente, porque nós estamos transmitindo por 3 redes aqui, e a gente queria só ver, do Valder já disse que tá ok, aqui nesse aqui, quem tiver, bota boa, dá pra escutar, e o de lá também, tá tudo ok. Tá todo mundo ok aqui, tudo ok. Massa. Deixa eu dar 5 minutinhos a pessoa entrar é só mais 2 minutos. Sala de aula, né? Então, isso ainda que não chegou. Os atrasados, né? Então pronto. Tá indo aí. Outra história, pô. Hã? Conta uma história aí. Conta como é que foi o BCC, O cara. BCC, peraí. Não tá ouvindo direito a Érica? Qual? Eu acho que esse, no teu. Testando, 1, 2, testando aqui. Testando. Não, aumenta aqui os. Deixa eu ver aqui. Testando, 2, testando. Tá ok? E aí, estão escutando? Tá todo mundo escutando aí, testando, 1, 2, testando. Testando. Aqui tá perfeito, aqui tá perfeito. Show. Aqui, pessoal, vocês estão escutando nesse aqui? No do Éder, todo mundo escutando, tudo ok, normal. No Cross Performance, tá todo mundo escutando aí também? Tudo massa? Então tá todo mundo escutando, gente. Então tá tudo ok. O meu tá ok. O de lá também. Tá bom. Ótimo. Não, mas tu baixar mesmo. Tá, então tá tudo ok aqui. E aí, vamos? Tem uma galerinha já. Né? Vai. Bem, galera, hoje a gente vai fazer uma live diferente, né? Eu e o Éder Costa. E nessa live a gente vai tentar discutir um pouco, tá? Vamos pegar blocos de treinamento, né, Éder? E aí o Éder vai falar, como professor de educação física, como é que ele montaria um bloco, o que é que ele visa num determinado bloco. E aí eu, como nutricionista, vou tentar mostrar o que é que a gente faria de prescrição dietética em cima desse determinado bloco, tá? Quando a gente vai fazer isso, seja para um atleta, seja um cara que não seja atleta, mas ele é um desportista e ele quer tentar... Ele quer competir, né? Ele gosta da vida de competição, é o hobby dele competir. Então como é que a gente pode estar adequando a nutrição em cima disso? E aí depois a gente pode tentar, dependendo do tempo, ver se essas priorizações, como é que pode ser feita também dentro de um box, né? E aí como é que a gente pode se comportar, se for viável, dependendo do tempo aqui, tá? Mas lembrando, gente, que o que a gente vai discutir hoje, de periodização do treinamento dentro do CrossFit e como é que a gente periodiza uma dieta também dentro do CrossFit, isso vai ser amplamente discutido, né? Amanhã, vocês vão ver isso no webinar e vai ser extremamente discutido e aprofundado dentro do nosso curso online que vai estar lançando amanhã, tá, galera? E lembra, pessoal, o webinário amanhã não vai ser aberto, só para as pessoas que fizerem a inscrição no webinário. Então, ao final dessa live, a gente vai colocar nos nossos Instagram, no meio do Val, do Cross Performance, o link. Tá na nossa bio? O link também está na nossa bio, para que vocês possam clicar e fazer a inscrição. Então, só as pessoas que estiverem inscritas no webinário vão ter acesso ao conteúdo de amanhã, tá bom? Então vamos lá, Eda, começa aí com o bloco. Escolhe um bloco de treinamento. Ou vamos pedir para o pessoal escolher aí? Não, vamos começar pela ordem cronológica, né? Tá, então ótimo. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu creio que tem muito profissional da área da nutrição, então, de certa forma, é um público que hoje eu quero atingir no que diz respeito ao entendimento da periodização, no caso não a nutricional, mas a periodização esportiva, porque é muito importante o trabalho multidisciplinar e que para que você consiga trabalhar em conjunto, vocês precisam entender o porquê que a gente faz certos blocos, o porquê ou o estímulo que a gente espera. E é óbvio que o resultado que eu espero dos meus atletas, ele depende diretamente também da periodização nutricional, né? Então não é nada eu querer dar um estímulo em blocos diferentes, onde tem uma demanda energética diferente e onde tem estímulos bem diferentes. Então isso aí o Valder vai explicar um pouco e ele explica muito mais profundamente no nosso webinar de amanhã, tá bom? Então, pessoal, primeiro, objetivos, né?
De nada adianta a gente estar discutindo aqui o que vai fazer se a gente não tiver um começo, meio e fim, né? Então, o que é o começo, meio e fim? É a gente determinar para aquele atleta, aquele desportista ou aquela pessoa o que é que ela quer alcançar como a sua primeira meta. Então, pode ser um CrossFit Games, pensando uma coisa muito maior, pode ser um Open, pensando numa coisa mais desportista, aquela pessoa que quer se comparar ao Brasil, à América Latina ou ao mundo como ela está, é uma meta, não deixa de ser, ou até mesmo uma competição local. Por que se tem que ter objetivos? Para que o profissional de educação física, o coach, o programador e o nutricionista possam trabalhar dentro do prazo que ele tem e aí conseguir dividir os estímulos para que a gente consiga extrair o melhor possível, né, da performance dessa pessoa, desse atleta. Então, não fiquem encabulados de uma vez chegar para o seu coach, para o seu programador, para o seu fisiologista, enfim, aquela pessoa que vai te programar o treinamento, de que você quer como meta ter o melhor resultado dentro de um Open, até porque esse ano o Open vai ser em outubro. Mas o Open só classifica uma pessoa para o CrossFit Games. Não, o problema não é esse. Então você vai ter que ter uma meta. E tendo isso como meta, a gente consegue contabilizar o número de semanas que faltam e consegue assim destrinchar o número de semanas dentro de blocos de treinamento, tá? Então isso é muito importante. Você chegar para um coach e falar, não sei, eu não tenho objetivo. É ruim, a gente não consegue trabalhar em cima de escalas de progressão. Agora, se o seu objetivo é melhorar o CrossFit, tá, o que é melhorar para você? Né? Então tudo isso tem que ter metas. Sem metas não tem como a gente ter um target, né? Ter um alvo. Então vamos lá, vou pegar uma pessoa que tem como meta uma competição qualquer, que, ao meu ver, é interessante conseguir trabalhar os 3 blocos principais, na verdade 4, que são os períodos preparatórios gerais, né? O período preparatório geral, o período preparatório específico, o pré-competitivo e o polimento. Então, se eu tenho tempo de fazer toda essa ordem cronológica ideal para uma programação, para um desenvolvimento de capacidades físicas, eu vou ter, claro, mais eficiência, mais resultado. Agora, se eu tenho um prazo mais curto, eu vou ter que enxugar, logo eu não vou conseguir fazer alguma coisa do jeito que era para ser feito. Logo pode ser uma base, logo pode ser um período específico mais curto, e aí eu não consigo extrair daquele bloco o melhor do meu atleta, certo? Então, vamos utilizar o bloco principal, né, que eu vejo como principal e que, apesar de todos eles serem importantes, mas por que ele é principal? Porque ele é a base para tudo, que é o preparatório geral, o bloco de base, né? Por que ele é básico para tudo? Então vamos lá, vamos destrinchar o CrossFit em capacidades, né? Endurance, força, potência, tá? Pronto. Qual é a base do Endurance? Capacidade aeróbica, ou seja, eu tenho uma máxima capacidade de utilizar o oxigênio como via energética fundamental para aquela base. Então eu vou tentar otimizar todo o mecanismo envolvido na conversão de energia por via oxidativa, tá? Então não é que seja a via energética predominante dentro do CrossFit, a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo que, por mais que o CrossFit trabalhe um pouco mais intenso, eu tenho que ter uma base oxidativa. Se eu tenho uma base oxidativa, a gente começa a enxergar hoje no CrossFit que ela é muito importante, pois é ela responsável por recuperar o meu atleta durante uma prova, durante uma competição, né? Aquele período aquela capacidade que remove o lactato, que faz com que tenha uma ressíntese, né, de energia por substratos mais rápido possível. Então ela tem que ser treinada e ela é realmente muito negligenciada. Porque é um componente, é uma fase em que as pessoas têm que treinar um volume de treino grande, ficar muito tempo em cima de uma bicicleta, muito tempo correndo, muito tempo em cima de um remo. E as pessoas não gostam, as pessoas gostam do CrossFit tradicional, né? Aquela coisa rápida, aquele sprint, aquela prova, aquela atividade de alta intensidade. Sem falar nada, que todo princípio de treinamento você passa pelo aeróbico. Seja o que você fizer, sempre. Você vai ter que passar pela característica aeróbica, né? Pessoal, e funciona assim em todos os esportes, tem que passar por esses períodos, né? Porque é a base. Como é que eu vou tentar evoluir minha condição de potência anaeróbia, extrair o máximo de energia anaeróbia, seja a lática ou lática, se eu não tenho uma base boa, oxidativa? E ela está contida. Hoje, por mais que vocês vejam, está sendo cada vez mais descrito a importância, até em atividades físicas de altíssima intensidade, a importância da via oxidativa. E nem só isso, né? Às vezes as pessoas entendem, né, que aeróbico não é um treinamento, é uma
é uma via metabólica. O treinamento Exatamente. é endurance. Tá? Perfeito. Mas a capacidade aeróbica, que é uma via bioquímica, você vai ter que ser treinado isso. Então não existe, só faço o HIIT que é treino de alta estática, mas você passa pela capacidade aeróbica para chegar no HIIT. Perfeito. Então quanto maior sua capacidade aeróbica, mais você demora a chegar ao HIIT, logo sua capacidade cardiopulmonar é melhor. Perfeito. E não só, como a gente sabe, até com os testes que a gente viu, que no CrossFit ele tem uma característica bem interessante. Se a gente for levar numa analogia bem grosseira, os atletas, quando estão numa condição bem de uma demanda energética alta na aeróbia, quando ele para descansar, parece que tem um disjuntor, uma chave, que muda o metabolismo, né? Abre aspas. Que ele consegue converter, né? Utilizar o metabolismo, inverter eu posso falar, a predominância muito rápido, né? De oxidativo para glicolítico, glicolítico para oxidativo. Isso parece ser uma característica que é bem interessante. Enfim, voltando aqui. Então, bom, já falamos um pouco da importância dessa base aeróbia e agora nós também temos a base de força, que no caso é a hipertrofia, que por muito tempo ainda claro, para os amantes da musculação, ele é o foco, né? Porque hipertrofia a gente sempre pensa logo em estética, né? Aumento muscular, diâmetro muscular, tônus, enfim, que é o que dá aquela forma ao corpo. Mas a gente falando da hipertrofia, no desporto, a gente sempre pensa em aumento de área de secção transversa, ou seja, o músculo ele fica com mais diâmetro de raio, e logo, pela angulação da fibra muscular, né, no seu formato peniforme, eu tenho uma maior capacidade de gerar força. Tá? Então, quando a gente fala em hipertrofia, a gente fala no aumento da área de secção transversa, a gente não pensa em estética, a gente pensa em capacidade motora, né? Ou seja, capacidade de vencer uma resistência. Esse bloco ele é super importante por vários fatores, entre eles, aumento de área de secção transversa, entre eles também uma adaptação não só da musculatura, mas também como tendão e estrutura muscular esquelética para as próximas fases que vão vir, que são as fases de força máxima e força absoluta, que são fases que realmente a tensão muscular exigida, né, a sobrecarga há uma sobrecarga muito grande de carga e o teu corpo precisa estar preparado, e o período hipertrófico ele é justamente importante para isso. Em terceiro, demanda técnica. Quando você tem mais volume de repetições, você acaba dominando mais o movimento, e a gente sabe que por muitas vezes o movimento ele é tão importante quanto a capacidade do músculo em gerar tensão, em gerar recrutamento, em gerar força. Tá? Então a técnica também está envolvida. Então nós estamos falando por vias de metabolismo de endurance no período de base aeróbio. Estamos falando agora, no que se respeita à neuromuscular, um trabalho de hipertrofia nesse período de base. Tá? E aí vamos trazer a potência por último. Na potência a gente trabalha no CrossFit muito específico, que é o levantamento de peso, e nesse período a gente faz o aprimoramento técnico e também um desenvolvimento de potência máxima, né? Ou seja, a maior capacidade que o indivíduo tem de gerar potência dentro do específico, mas no levantamento de peso. A gente esquece um pouquinho aquelas longas séries de levantamento de peso, barbell cycle, e trabalha muito o domínio técnico, o gesto técnico. Bom, já falei em alguns vídeos sobre treinamento concorrente, né? Então existe uma divisão correta sobre isso, sobre quanto tempo eu tenho que dar de intervalo entre uma sessão aeróbia, entre uma sessão de potência, entre uma sessão de força, qual a frequência ideal dos estímulos durante a semana. Mas, para a gente simplificar, o ideal dentro desses blocos é que esses blocos durem no máximo 6 semanas e no mínimo 4 semanas. Tá? A gente faz um período de introdução, faz um período de acumulação e um período de deload. E a gente viu, né, por estudos que acima de 6 semanas a concorrência aumenta demais. Ou seja, você deixa de estar ganhando, pois você está trabalhando os mesmos estímulos que são concorrentes. Então, vai haver concorrência? Vai. Tem como você eliminar essa concorrência? Não. Tem como você amenizar essa concorrência. E aí, uma vez que a gente fomenta, né, faz esse bloco de 6 semanas de base, que a gente acabou de explicar, entra assim o entendimento nutricional, que aí, claro, o profissional da nutrição, o nutricionista, ele vai ter que trabalhar para dar subsídios assim ao atleta a extrair os melhores ganhos em cima desse bloco. E aí o Walter vai falar um pouco sobre isso. Bem, então quando o Méder falou, né, a gente tem vários blocos que a gente vai poder estar trabalhando em cima disso, né? E quando a gente vai
trabalhar nesses blocos, a gente tem que calcular uma fala. Parafraseio muito o colégio americano, mas do esporte aqui, a pedra angular, seja do atleta, do desportista ou do praticante mesmo, do crossfit ou de qualquer outro esporte, é a quantidade calórica. Então, como é que eu vou saber prescrever uma dieta se eu não sei nem, Baida, tu tá no bloco de capacidade aeróbica, né? E aí no bloco desse capacidade aeróbica, tá gastando quanto? Como é que é? Né? Então, eu vou botar quanto desse cara aí para ele consumir? Não, Valdo, eu vou botar esse cara no carro, que a capacidade aeróbica, como o Éder falou, vai ser várias horas correndo, várias horas no remo, longão. Então, eu posso utilizar mais via energética de gordura. Tá, mas o cara vai passar lá 2, 3 horas lá, digamos aí, brincando em capacidade aeróbica entre remo e bike. E vai ter uma intensidade X. Será que ele vai conseguir manter essa intensidade X de início com a dieta dessa? Aí, digamos que nessa capacidade aeróbica, o Éder botou 4 semanas de bloco. 4 semaninhas só. Que aí depois ele vai passar para outro bloco, 4, 6 semanas. Aí o indivíduo faz uma dieta dessa, tá? Com restrição, tem algum macronutriente, principalmente o carboidrato, que é o que está mais na moda. E aí, ao fazer essa restrição, o primeiro bloco, a primeira semana, ele não consegue fechar o que está prescrito pelo fisiologista, que é o Éder. Aí você vai dizer assim, só para o cara se adaptar, quando ele se adaptar na segunda semana já está bem. Sendo que o bloco tem de 4 a 6 semanas. Se for 4 semanas, ele levar 2 semanas para se adaptar, ele perdeu metade do bloco, 50%. Então o bloco que o Éder prescreveu, achando que ele ia fazer tantos minutos de treino por semana, tantos minutos de treino por mês, tantos minutos de capacidade aeróbica por mês, ele já perdeu 50%. Então ele não vai ter a capacidade aeróbica que foi planejada naquele bloco. Aí, Éder, por exemplo, a gente pegou um bloco de capacidade aeróbica. Eu estou pegando aqui os dados, tá, gente? Do Éder e da Renata. Teve do mesociclo de 6 meses da Renata, que um bloco de capacidade aeróbica desde volume, o Éder chegava a gastar só por treino, não tem taxa metabólica de repouso dele nada, 2.300 calorias, a Renata 2.000 calorias. Aí, Éder, esse bloco de capacidade aeróbica de volume, quando você faz. Depois vocês voltam a fazer novamente esse bloco quando? Depois de quanto tempo? Depois de quantos meses, mais ou menos? Dependendo da próxima competição, como eu te falo, o ideal são 18 semanas, mas muitas vezes quando essa competição chega, a gente compete, recupera e começa tudo de novo, né? Então depois disso, vamos colocar mais 6, mais 12 a 15 semanas. Então praticamente aí umas 4, 5 meses. Entre 4 e 5 meses. Para uma nova base. Então você imagina, ele botou um bloco aeróbico, capacidade aeróbica, que você vê que é uma via no qual pode se favorecer mais pela via de metabolismo de gorduras. E aí, para você achar isso, eu vou colocar essa situação aqui e faz o cara perder 50% do bloco. Que ele só vai ver esse bloco de novo 4 a 5 meses depois. Ou seja, desculpa o termo, lascou com o atleta. Vai haver manutenção de bloco, mas a manutenção. A gente só mantém o que ganhou. E se ele ganhou pouco, ele vai manter pouco nesses 4, 5 meses para frente. E aí, como é que fica o atleta nisso? Se o cara é atleta, ele está trabalhando para aquilo, ou você é um desportista, o cara é o hobby dele, tem gente que tem o hobby do triatlo, tem gente que tem o hobby de fazer maratona, tem gente que tem hobby competir no crossfit. O hobby do cara você faz ele perder um período da priorização do hobby dele, que é o treino de crossfit, para depois, daqui a 4, 5 meses, ele ver de novo esse bloco por um erro dietético, um erro que eu não sabia calcular o quão esse cara estava gastando no treino. Então, isso é algo que a gente vai estar discutindo bastante, tá? No nosso curso online, que a gente vai lançar amanhã no nosso webinário. E aí, por exemplo, é um bloco de capacidade aeróbica. O que vai fazer esse indivíduo nessa bloco de capacidade aeróbica? Ganhar peso, ou perder peso, o que você queira mexer nesse bloco, é o bloco mais fácil de você manipular o peso do paciente agora, né? Do atleta. Seria nesse bloco que eu não vou ter força, eu não vou ter potência nesse momento, ou seja, eu não vou ter perda de performance se eu mexer tanto nas calorias da dieta, tá? Seria o melhor bloco. Se você usar low carb, low fat, que é alto carboidrato, e aí vai estratégias, ele vai conseguir ajustar. Mas lembre-se, quando a gente usar uma estratégia dessa, a gente tem que pensar que ele não pode perder performance nesse bloco. Perfeito. Se ele tem que perder peso aquele indivíduo, beleza, ele vai perder. Mas ele não pode perder performance. Porque se ele perder aquele bloco, é 4 meses perdido no atleta. Que só vai ser recuperado lá para 4 meses depois, ele já tem 4 meses perdido dessa capacidade aeróbica. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, nessa prescrição. E um dos fatores que a gente não leva em consideração é a quantidade calórica disso. Então digamos que o Éder tem consumido 2.300 quilocalorias desse bloco, só por esse bloco. Se ele for botar junto com a taxa metabólica basal dele e tudo mais, dá 4.700 quilocalorias por dia ele tem que consumir.
tá? Para poder fazer esse bloco de capacidade aeróbica de volume grande. Pois bem, nesse bloco eu dividi isso durante o dia inteiro. E eu tenho que lembrar que o Éder não só treina um período do dia, ele vai treinar 2 vezes ao dia, pelo menos. Ele vai quebrar esse treino 2 vezes ao dia. E aí, nessas 2 vezes ao dia, tem um tempo hábil para tentar recuperá-lo para o próximo bloco de treino que ele vai ter no mesmo dia. Se eu não recuperar de forma adequada, ou seja, encher as reservas de glicogênio hepático e muscular dele, principalmente muscular, para o próximo treino, ele não mantém a mesma potência. Ou seja, por exemplo, quando o Éder prescreve uma periodização de treino, de aeróbico, ele vai dizer as zonas de treinamento que ele quer. Zona 1, zona 3, zona 5, que vai estar dito pela frequência cardíaca do indivíduo. Isso. E aí ele vai chegar, o indivíduo naquela zona, e aí muitas vezes ele põe aquela zona, isso é um remo na potência e tal, tantos watts. O cara tem que manter a potência e tem que manter a zona de frequência cardíaca. Aí o cara chega com baixo glicogênio. Como é que ele mantém potência? Uma potência mínima naquela zona de treino. Mantém. Então, uma das coisas que a gente se preocupa muito em seja atleta, mais uma vez, esportista ou praticante mesmo do esporte, é que esse indivíduo consiga manter um mínimo de rendimento aceitável para aquele treinamento. Porque não adianta nada o indivíduo chegar lá, fazer... Vamos botar um indivíduo normal, não vou nem chegar no atleta não. Vai no bloco de crossfit, aí tem lá o time cap, 12 minutos. O cara põe mais a mão no joelho do que ele faz o treino. Termina o treino e não terminou o treinamento aí de tão cansado que ele estava, normalmente por deficiência energética. Uma dieta muito restritiva. Ou seja, quais os benefícios que esse cara está tendo para o esporte? Você não consegue nem dar a intensidade no treino que era para ser dado. Se a gente parar para pensar. Então o cara está lá para tentar dar intensidade e ele não consegue. Ele fica sempre subintensidade, sempre baixa, porque a dieta não deixa ele fazer aquilo. Então a gente começa a parar e raciocinar em cima disso. O que é que eu quero com aquele esporte? Ah, Valdo, eu quero perder peso. Tá, beleza. Tem que ter uma restrição, mas esse cara tem que conseguir treinar pelo menos. Ele quebrar no meio do treino, não está conseguindo fazer o treino adequadamente. Se ele treina a hora toda do boxe, por exemplo, ele vai ter um gasto calórico aumentado, X naquela hora. E provavelmente vai perdurar algum tempo depois, alguns minutos, algum tempo depois, tá? Algumas horas depois. Então isso aí também tem que levar em consideração não só a simples restrição calórica, e sim o como aquele indivíduo vai conseguir executar isso num box crossfit, ou se é um atleta, ele não pode perder aquele bloco de treinamento, tá? E aí quando a gente pega a capacidade aeróbica de volume, como o Éder falou, é um dos blocos que o indivíduo mais gasta caloria também, tá? Talvez ele perca mais que o bloco de treinamento concorrente, né, Éder? Que aí seria o bloco mais estressante, vamos dizer assim. Exato. Né? Então seria o segundo bloco, gastasse mais, seria esse bloco de base realmente, de capacidade aeróbica com volume. Então esse é um dos blocos que o cara mais gasta, um gasto calórico é muito alto. Então se ele também deixar muito essa restrição calórica, acontece uma síndrome, tá? Que eles chamam de REDS, uma síndrome por deficiência energética induzida pelo exercício físico. O que é isso? É um indivíduo que tem um consumo calórico X, mas tem um gasto energético induzido pelo exercício físico muito elevado. E aí quando há um desbalanço nesse equilíbrio energético de consumo e gasto, o corpo começa a entrar em contenção. O que ele faz? Primeira coisa, em um adulto, é diminuir a produção dos hormônios sexuais. Então a testosterona cai, tá? Então consequentemente o gasto energético cai, TSH tende a diminuir, a conversão de T4 em T3 diminui também, então a taxa metabólica de repouso cai também. Ou seja, tudo isso porque o cara está gastando muito e comendo pouco. Ou até come razoavelmente, mas a dieta não foi adequada para aquele momento de treinamento dele. E aí às vezes a gente está achando, é restrição calórica que perde peso. Está correto, não tem nada errado. Mas cuidado com o tamanho dessa restrição calórica. Que ela também, se for muito grande essa restrição calórica, sem uma prévia de quanto eu vou tentar perder peso por mês ali, ou a cada 15 dias eu vou ter uma perda estimada de peso, isso vai me levar a uma doença. E já estou mostrando a questão hormonal. Que aí se a gente for cronificando isso, em mulheres já começa a ter osteopenia precoce ou osteoporose também. E aí se a gente for cronificando isso, eu mexo na taxa metabólica de repouso, eu vou começar a mexer em síntese proteica, que vai estar reduzida, e aí vai. Ou seja, perde tudo, né? O bloco todo. Vou perder o bloco todo. Aí essa pessoa começou a ter a REDS, realmente, que isso aí foi descrito em 2013 pelo Comitê Olímpico Internacional. E aí se essa pessoa começa a desenvolver a REDS, ou já desenvolveu, para eu tirá-la dessa situação, tá? Isso não é em uma semana, 2 semanas. Isso leva 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí quanto tempo esse indivíduo vai perder de treinamento, seja um atleta, um desportista ou um indivíduo que estava dentro do box querendo perder peso ali? Só porque eu não levei como pedra angular o gasto energético do exercício desse indivíduo. Então essa questão de calcular o gasto energético a gente vai estar discutindo muito no nosso curso online, tá? Isso tem que ser bem batido, taxado realmente. Às vezes a gente vai estar discutindo também para vocês entenderem mais profundamente o que seriam essas REDS, como é que a gente poderia identificar, diagnosticar isso nos nossos pacientes, né? Verificar de forma adequada. A questão dos gastos a gente vai estar mostrando um estudo
quem desenvolveu aqui dentro da minha clínica, com mais de 140 desportistas, né, do CrossFit, no qual foi até monografia de uma estagiária nossa aqui, tá? Ela já defendeu, já vamos publicar isso na revista do Colégio Americano Mestre do Esporte. Então vocês vão ver que tem como a gente chegar a gastos energéticos bem semelhantes, utilizando fórmulas de predição energética, tá? Não só a calorimetria, que é como a gente utiliza aqui na prática, mas com fórmulas também, você fazendo isso de forma adequada, tem como se chegar, tá certo? Então a gente vai estar todo mostrando isso no nosso curso online. Como é que a gente vai calcular isso de um desportista, de um atleta, de um atleta de elite? Como é que eu chego, Valdo, desses cálculos para não errar? Então isso também a gente vai estar discutindo, né? Acho que é a Carla está perguntando que treina sem acompanhamento, boxe mesmo, como evitar o treinamento concorrente. Pessoal, o treinamento concorrente só deve se preocupar se você treina performance, né, para alto rendimento, porque quase todos os estudos que são feitos, eles são feitos com pessoas normais, né, abre aspas, pessoas que não são atletas de elite ou atletas olímpicos. É difícil ter um estudo com um atleta olímpico. Porém, esses estudos que a gente se embasa, que eu me basei, ele foi feito com canoístas e remadores olímpicos. Então, realmente, há essa concorrência, há essa preocupação com concorrência, são atletas de altíssimo nível. Pessoas desportistas têm que ter controle, sim, mas ela não vai deixar de ter ganho de força, de condicionamento e o que é que seja. Atenuado, né? Vai ser um pouco atenuado, mas como ela não pensa em performance, números, então não é de se esquentar um pouco a cabeça com isso. E lembrar que quem não é atleta, o processo de hipertrofia vai acontecer. Vai. Não vai inibir isso. O que vai inibir mais é os ganhos de força realmente, potência, força. O que é mais atenuado no concorrente é potência, né? Hipertrofia nem tanto, é muito pouco mesmo, mas é mais potência, né? Potência realmente, principalmente quando se tenta trabalhar ganho de potência máxima com capacidade aeróbica, porque os dois estímulos são neurais e eles vão concorrer por sinalização celular. E falando até nisso, a gente vai ter um módulo no nosso curso online falando só sobre treinamento concorrente, então as bases moleculares, como é que isso acontece molecularmente falando. Não só na parte prática, né? Como vai ter a prática e depois a gente vai associar isso com a nutrição. Como é que a gente ajusta isso, a nutrição, para a gente diminuir essa concorrência, né? O que é que a gente tem que fazer e pensar molecularmente? Valdir, quais são as proteínas que umas estão inativando a outra? Como é que a gente faz isso com a nutrição para poder compensar ou agilizar ou otimizar essa recuperação muscular? Isso a gente vai estar também discutindo bem profundamente dentro do nosso curso, né, Dan? Perfeito. E aí, gente, vai vir os outros blocos. Vai vir um bloco, por exemplo, de potência e força, né? Sim. Esse é um dos blocos que as pessoas mais gostam, levantamento de peso, fazer LPO e tudo aqui, mas é um dos blocos que menos gastam. Então, gasto é baixo, baixo, abre aspas, fecha aspas, né? Depende de quem vai estar fazendo. Por exemplo, em um dos blocos de treinamento de potência, de força do Éder, ele gastava em torno de 1.500 quilocalorias. Enquanto no de aeróbico, com volume, ele estava gastando 2.300. Então, a diferença bem grande calórica falando, dia, né? Dia. Aí semana já aumenta. Então, já muda totalmente, aí, quase 1.000 calorias de diferença de um bloco para outro. Então, você imagina, ele vem no bloco de capacidade aeróbica e volume, ele cai com de potência. Se não fizer esse ajuste, ele vai para o bloco de potência e força. Aí as pessoas dizem, normalmente, num dito popular, né? Quando eu treino força, levanto peso, eu incho, eu ganho peso. Tu ganha peso porque tu fez o bloco de treinamento de força ou porque tu não adequou a dieta para o bloco de treinamento de força fazendo uma redução calórica? Aí existem essas questões que a gente vai começar a ajustar. E aí é onde entra, como é que a gente chama a periodização de carboidratos. Porque no bloco aeróbico, de capacidade aeróbica e volume, é onde vai ter um maior consumo realmente de carboidrato. Quanto entre força e potência, vai ter que ter consumo? Vai, mas cai. Aí a gente começa a periodizar essa quantidade de carboidrato. Não é tirar o carboidrato, é periodizar a quantidade. Que ele vai continuar consumindo a quantidade adequada, boa de carboidrato, mas não quanto ele consumir no bloco de aeróbico e volume. Tá? Então, quase 1.000 quilocalorias de diferença entre um bloco e outro. Tá? E aí, imagine, é um bloco que começou, teve 4, 6 semanas, já caiu no outro mês, já caiu 1.000 calorias. Então, já tem que ajustar isso com o paciente, tá? O atleta, o desportista, quem você esteja com eles nas mãos. Aí você imagina, ele gastava 2.000, vou pegar o Ed como exemplo aqui, ele gastava 2.300 no bloco base, né? Aeróbico, volume. Aí, 4, 6 semanas foi para o bloco de força, potência, começou a gastar 1.500. Aí, de repente, ele vai para o bloco de potência aeróbica. Pode ser nessa ordem? Vai para o bloco de potência aeróbica. Aí tu imagina, estava naquele mês
gastando X, aí vai de potência aeróbica, isso aí, médio, dia, e sobe de potência aeróbica para 2.800. Ou seja, de 1.500 para 2.800. Aumentou 1.300 quilocalorias no bloco de potência aeróbica. É o bloco que vai ter um certo volume de treino aeróbico, mas com muito tiro, muita potência que ele vai ter que colocar. Então o gasto vai lá para cima. Ou seja, são blocos médio, volumosos e com muita potência. Então o gasto do cara vai lá para cima. Aí tu imagina eu errar em 1.300 calorias. As pessoas dizem, não, treino aeróbico eu perco peso, eu perco massa muscular. Não, você perde porque você não come a caloria adequada para aquele bloco. Aí não come caloria adequada, não adequa carboidrato, não adequa proteína, não adequa gordura, nada. Aí você perde peso por quê? Porque estava inadequado. Então uma das coisas que ele chama muita atenção, por isso que o colégio americano ele é bem enfático em falar, a pedra angular para o desportista é o consumo calórico. Tá? Então seria um outro bloco aqui. E quando ele vai para um bloco de treinamento concorrente, por exemplo, ele chega a gastar por treino 3.200 quilocalorias. Por treino, média. Então tu imagina, ele sai de um bloco de potência aeróbica 2.800, vai para um de 3.200. Só 500 calorias a mais, não é tanto assim. Mas imagina se ele sai de um bloco de treinamento de força e potência, que é de 1.500 por treino, e ele vai para um de 3.200, quase 2.000 calorias de diferença. Aí o cara começa a ficar cansado, ele não recupera, má recuperação muscular. Aí a gente pensa o quê? Eu vou dar mais suplementos, eu vou dar mais suplementos para melhorar a recuperação, vou pensar em resveratrol, vou pensar em ômega 3, todos os compostos bioativos, fitoquímicos, está certo, mas tu ajeitou a base? Que é só calcular a quantidade de calorias. Se tu não dá nem as calorias, como é que tu está pensando na cereja do bolo já? A cereja do bolo a gente só pensa quando isso aqui está feito. Tipo, é o que tu fala muito. As pessoas querem achar o milagre dentro de uma proteína, dentro do que tu falou, alguns enfim, suplementos. Alguns suplementos, mas esquece que para que realmente faça a diferença, esse acréscimo, essa retirada, enfim, da estratégia nutricional, tu tem que estar bem equalizado, né? No que diz respeito ao gasto, ao que tu consome, e aí sim, o que tu entrar pode fazer a diferença. E aí as pessoas muitas vezes não levam a sério a alimentação, né, diária, aquela rotina diária, e se confia muito mais no que um suplemento ou no que enfim, qualquer outro de recurso ergogênico possa vir a causar, né? É mais ou menos assim, vamos imaginar, a gente entrando no CrossFit agora, já tá, eu quero ser atleta, eu vou contactar o Éder e eu quero que ele me treine e tudo mais. Aí beleza, eu mando lá. Aí eu não tenho base de nada, não tenho base aeróbica nem nada. Tu vai começar com o bloco de treinamento concorrente logo? Onde tu tinha que ter uma base aeróbica, uma base de força e potência boa. Tu já vai começar no pior bloco? Ou tu vai ter que fazer a base para chegar nesse bloco, para depois chegar na competição? A lógica é a mesma, gente. Na nutrição é a mesma coisa. Ninguém começa a mexer em todos os suplementos de recuperação muscular se a base não tiver feita. Vale fazer a recuperação muscular na low carb. Não vai recuperar nada, filho. Eu recuperar muito pouco. O que melhorar a recuperação vai estar recuperando mais por quê? Está faltando caloria e está faltando carboidrato. Não tem como recuperar nada desse jeito. Então, quando a gente pensar em recuperação muscular, eu tenho que ajeitar a base. E a base é a caloria. Depois da caloria vem carboidrato. Depois do carboidrato vem proteína. Depois gordura. Depois o restante todo dia. Então, se eu não for seguir na ordem disso, não adianta eu chegar na cereja do bolo. Mas eu estou dando 500 mg de resveratrol, eu estou dando todos os antioxidantes que eu estou fazendo, estou todo mundo até intravenoso, não está melhorando nada. Óbvio. O via oral não está sendo rejeitado. E eu já mostrei em aulas do Cross Performance, vocês podem acessar, tá de graça para a galera aí. No YouTube, no nosso canal, mostrando consumo via oral de proteína, por exemplo, versus intravenoso. Via oral é superior ainda. É igual, em alguns ele ainda é superior ao intravenoso. Então, se não ajeita nem o via oral, quem dirá a suplementação, seja para o onde você quiser botar essa suplementação. Tá? Então, sempre, gente, vai ter que pensar na base. Se não, a gente não pensar na base, complica. Tá? Carboidrato tem que merecer, né? É a escala do merecimento. Carboidrato, se não treinar... Valden, eu adoro quando eu recebo os directs assim. Eu queria a dieta da Renata, ela come não sei quantos karaokês por dia. Tá, filho, mas ela treina quanto? Né? O quão ela faz para merecer aquilo? Aí tu treina pelo menos um terço, um décimo que ela faz? Não, então não merece. Então, realmente, você pode comer carboidrato? Pode. Depende do seu treino. Depende das adaptações que você fez frente ao treinamento. Há quantos anos de treino você já tem, tá? E até um outro ponto, deixa eu chamar a atenção aqui, que eu fui bem abordado nesse congresso sul-brasileiro agora de nutrição funcional, lá em Floripa. Uma pessoa viu assim, Valdo, fulano de tal que faz determinado esporte, já fez triatlon, e ele se deu muito bem com a low carb. E eu não mentei. Por quê?
Será que geneticamente ele é melhor que eu? Perguntei, filha, quantos anos ele faz triatlo? Já faz mais de 15 anos. Quantos Ironman tem nas costas? Valdir tem mais de 8 Ironman nas costas, não sei quantos meio Iron. Aí eu falei, tu tem quantos Iron? Só um. Aí eu falei, olha o lastro que esse cara tem. Se ele passar 6 meses sem treinar, a gente faz um Iron. Esse se lasca, mas ele faz. A mitocôndria dele, a mitocôndria dela aqui. Pronto, é mais ou menos isso aí. Olha aí, ó. Isso aqui, gente, é a mitocôndria dela. Isso aqui é a dele. Um exemplo bem esdrúxulo, tá? Ou seja, o cara está absurdamente adaptado. Então ele consegue utilizar a via energética de tudo que é canto. E quem não está adaptado não consegue fazer isso. Então o carboidrato é quem manda nisso. Aí um cara desse, ele trocou, botou mais gordura, menos carboidrato, ele conseguiu se dar bem, porque quanto mais treinado é o indivíduo, gente, menos adaptações ele tem que fazer. Então todas as adaptações frente ao treino ele já fez, teoricamente. Ele faz pequenas adaptações. Por isso, quando o cara é atleta de elite, ele vai melhorando um pouquinho. Vamos pegar aqui, por exemplo, o esporte mais tranquilo. Vamos pegar um atletismo. Um cara, um corredor de 100 metros rasos. Ele melhora milésimos. Ou seja, ele não tem mais o que adaptar. É o mínimo possível. Agora ele vai ajustar a biomecânica, ele vai ajustar alguma coisa para melhorar naquele esporte. Salto, é a mesma coisa. Ou seja, o cara já chegou praticamente no limite dele. É a mesma coisa do esporte. Quando você está muito bem adaptado, a sua necessidade de proteína diminui. Por isso que eu digo, quanto mais treinado, menor o consumo proteico. Eu falo muito em sala de aula com meus alunos. Quanto mais adaptado é o indivíduo, quanto mais treinado ele é, em repouso, a taxa metabólica de repouso dele tende a diminuir, frente ao indivíduo que não é tão adaptado, porque a taxa metabólica de repouso tende a ser maior. Então o consumo energético dele também tende a diminuir em repouso. A gente vê muito isso em atletas olímpicos, como tem o olímpico brasileiro, que é o Luiz Lanes, um grande amigo meu, que ele que cuida dessa parte também lá de gasto energético, é o que a gente vê bastante, caras muito bem treinados com a taxa metabólica em repouso inferior, porque tende-se a economizar cada vez mais quando ele está em repouso e gasta muito em treinamento. Então a necessidade energética dele de calorias não nitrogenadas também cai. Aí por isso que às vezes um cara desse, ao entrar numa estratégia dessa, consegue manter uma certa performance. Claro que com o carboidrato ele é bem melhor, mas ele consegue manter uma certa performance. As pessoas acham, low carb é bom. Não. O cara aí que é bom, o cara já está treinado há 15 anos, há 10 anos. Isso a gente leva em consideração. Então quem fez todas as adaptações não foi a dieta, foi o treinamento. Isso. Tá? E outro, pessoal, é um tipo de atleta que ele consegue gerar potência, trabalhar sobre alta intensidade com via oxidativa, né? Diferente de perfil de capacidade de extração de energia. Se você jogar uma low carb para um atleta de crossfit que tem um lastro de 5, 4, 3 anos de atividade, né, como atleta, você jogar uma low carb dentro de certo período de bloco de alta intensidade, potência aeróbia, potência anaeróbia, não vai dar muito certo, né? A gente fez até uma brincadeira bem legal, né? Um teste. Tá, até o Anderson tava aí, já vendo, vi Caetano tá aí também, rindo, Caetano Matalani tá aí, tudo na live do... São os errados. Do Ed aqui. Então os meninos estavam aí, a gente pegou eles, tá? E fizemos um teste. Botamos um analisador de gás e a gente foi averiguar. Fizeram... O vídeo deu PT, eu vi. O vídeo deu PT. Eu vi Caetano deu PT. Deu. Não foi bonito não de ver. Então assim, não vamos citar o nome de quem... Então a gente pegou, aí fizeram o mesmo ódio, no mesmo tempo, na mesma situação, tá? É um protocolo que está sendo testado, tá? O Éder, no doutorado dele, testando esse protocolo com o professor Vitor Reis, lá na Universidade de Utah, em Portugal, tá? O Vitor Reis é, vamos dizer assim, o nosso orientador frente aos projetos que a gente faz de pesquisa aqui com o CrossFit no Brasil, tá? E aí é um protocolo que eles estão testando, validando para o CrossFit, e aí todos os atletas de elite que a gente está acompanhando estavam fazendo esse protocolo. E aí, pasmo, intensidade não era baixa, a intensidade moderada alta que eles estavam fazendo. E a cada minuto eles tinham que repetir o mesmo protocolo. Que tinha double unders, era... Dumbbell hang clean jerk. Double hang clean jerk e bump. Bump sobre o dumbbell. Então não era nada leve, era pra lá. E aí eles tinham que fazer. Então imagine, todos fazendo praticamente na sua mesma intensidade de esforço. E aí, uns apresentavam, durante os 10 minutos de treinamento, a utilização de via mais lipídica. Tinha atletas com mais de 50% de utilização de energia só de gordura. E durante todo o WOD. Uns 14 minutos. Deu uns 14 minutos de WOD, só gordura. E o que é que eles estavam comendo na casa, hein, Eda? Para dizer que é o nutricionista que está falando. Era mais carboidrato, era mais gordura, low carb ou não? Meninos, vocês que estão aí na live, o que é que vocês comiam? Falem aí vocês na live do Eda, o que é que vocês mais comiam? Pergunta o Caetano não. Caetano não responde. Você já é diferente. O que é que eles comiam? Cara, gente,
dieta riquíssima em carboidrato. Tinha gente com 6, 7, 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. Aí ia pro ódio, oxidava mais o quê? Gordura, comendo carboidrato. Valden, como é que pode? Ele é treinado, cara. Como tinha outro que chegava lá, em vez de oxidar 60% de gordura, estava oxidando 40%. Menos do que o outro, mas oxidava durante os 15 minutos, 40% era oxidação só de gordura. Enquanto vinha outro, só oxidava 20% de gordura. Ou seja, a diferença entre eles é a dieta? Não, é a capacidade aeróbica entre eles. Então, o que oxidava menos gordura tinha que fazer mais o que era? Assim, do perfil. Do perfil metabólico. Glicose. Aí tinha que oxidar. Aí tinha que treinar mais o que? A capacidade aeróbica. Tinha que treinar mais volume de treino aeróbico. O que foi interessante de observar nesses protocolos que nós fizemos foi assim, por mais que eles tenham tido um resultado de tempo, né? Porque era time trial, né? For time. Então eles tinham que chegar e finalizar o mais rápido possível. Então assim, houve 30, 40, 50 segundos de diferença um para o outro. Mas o perfil metabólico era bem diferente. Então, se a gente for analisar somente o resultado final, se analisar o perfil, a gente observa que, pronto, dois que chegaram muito próximos, então eles são muito iguais. Não, os dois que chegaram muito próximos, eles têm perfil metabólico totalmente diferente. Um utiliza com predominância oxidativa, o outro com predominância glicolítica. Então, como trabalhar com esses, né? Como trabalhar com esses dois perfis diferentes? Então, não é o treinamento só que você tem que analisar. Você tem que ter outros marcadores que vão te meio que fazer um scan do teu atleta que tu consiga assim direcionar melhor o que ele tem que melhorar ou não. Isso é bem bacana, isso é uma coisa que a gente realmente está trazendo para a nossa prática e a gente espera colher bastantes frutos, né? Isso. Mas para vocês verem, não foi a dieta que mudou eles, porque todos tinham já dieta de alto consumo de carboidrato, então não foi modificações da dieta, foi modificações induzidas pelo treino, tá? Então só lembrar com relação a isso também, certo? Fizeram a pergunta aqui, o mais difícil é tirar esse vício low carb dos praticantes de CrossFit. Bem, o que eu posso dizer para você, o trabalho do nutricionista é esse, é fazer educação nutricional. Nos meus pacientes, seja de atletas, ou seja praticantes normais, né? Eu tiro eles. Simples. O que eu acho, Valdo, assim, o que pode estar faltando, uma coisa que até você fala muito disso, é realmente a palavra do coach, a palavra do nutricionista no que diz respeito a jogar limpo na mesa, né? Então, por exemplo, tem que ser feito isso. Se não for feito isso, você não vai ter resultado. Então, muitas pessoas, atleta, né? A gente está falando de atleta. Atleta, ele não tem muito direito do que reclamar. Ele só tem que realmente obedecer e saber o que tem que ser feito. Então, se o nutricionista passa uma dieta específica para aquele bloco, mas eu não gosto, eu prefiro comer... Não, tem que ser feito. Se você quer, tem que ser feito. Da mesma forma como os blocos de treinamento. Então, é difícil tirar essa questão do low carb. Você tem que mostrar para ele que performance, dependendo do tipo de bloco, dependendo da sua maneira de trabalhar, tem que ser feito dessa forma. Então tem que comer carboidrato, mas para comer carboidrato tem que merecer, tem que estar dentro do planejamento. Então, se você joga a ideia, o projeto limpo e mostra para ele a importância, eu acho que não tem como negar que não vou fazer porque eu prefiro baixar carboidrato porque eu tenho medo de engordar. Que é um perfil que eu acho que uma pessoa que se preocupa com a estética, ela não está preocupando com a performance. Para mim, performance vem primeiro e a estética é secundária, né? Uma pergunta aqui: vocês recomendam a low carb pelo menos para a periodização de estratégias para induzir biogênese mitocondrial se o CrossFit é altamente dependente de via glicolítica? Bem, vamos lá. Pergunta, né? Então, essa pergunta merece uma outra pergunta. Você induzir biogênese mitocondrial, adaptações metabólicas, isso melhora a performance? Não. Você pode ler qualquer estudo, não melhora a performance. Então, não é porque você causou mais biogênese que você vai melhorar a performance. Primeiro ponto. E outro, que a gente vai discutir bastante no curso, a gente vai mostrar todas as áreas moleculares. Quem causa mais biogênese mitocondrial? É a estratégia nutricional ou é o treinamento? Já está bem descrito na literatura. É o treino. O treino tem bem mais vias, bem mais segundos mensageiros para ativar a PGC1-alfa e induzir mais biogênese mitocondrial. Enquanto a dieta só tem 2 vias. Então, se a gente for parar para pensar, é o treino que faz todo o trabalho, não somos nós. Agora, quer periodizar a dieta? Sim, como eu falei, deu para periodizar aqui. Eu periodizei carboidrato em 3 situações aqui. E aí, consequentemente, eu não precisei deixar o cara em low carb. E o que é low carb, né? A primeira pergunta. Porque um cara que gasta 2.800 quilocalorias num treino, se ele comer 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, ele consegue estar em low carb. Porque a necessidade de carboidrato para aquele treino é alta. Não é 6 gramas, é 8, 9, 10. Então ele passa a ficar em low carb consumindo 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então o que é low carb?
Não é deixar o cara menos de 3 gramas, não é dar só 100 gramas de carboidrato por quilo de peso. Não é exato, né? Não a gente tem que levar em consideração o treinamento, levar em consideração o que foi prescrito pela professor de educação física. Então, muitas vezes as pessoas têm uma condição errada de raciocinar. Eu vou botar em low carb, corta o carboidrato do cara. Se que o cara está gastando 3.000 calorias só por treino, só no treino, fora o basal dele. Como é que esse cara vai conseguir executar? Aí, por isso que eu falo às vezes, eu dou exemplo da minha sala de aula, pego muito o exemplo da Renata, como as pessoas muito ela comendo pão, né? Às vezes boto a semana dela de treino. A mesma dieta dela, que é linear em calorias, tem dia que é low carb, tem dia que é normal carb, tem dia que é high carb. Vai depender do treino. Não vai depender da minha dieta. Não sou eu que vou dizer se ela, quem vai dizer é o treino. Como a maioria dos estudos que a gente vê com relação à questão de periodização, quem dá a periodização é o treino, não é a dieta. A gente tem que lembrar disso. Então, quem vai dizer como é que isso vai se comportar é o treino, não é a dieta. Tá? E outra, que o colega falou, eu não concordo que o CrossFit seja predominância glicolítica. Não é. A gente acabou de falar exemplos de perfil. Vai ter atleta que vai ter maior capacidade de extrair energia bioxidativa, mais potência aeróbica, vai ter atleta que vai ter maior resistência anaeróbica. Então esse perfil ele é variado, depende do treinamento, da treinabilidade, também depende do perfil do atleta. Então você determinar que eu preciso induzir biogênese mitocondrial, fazer com que o atleta treine com a baixa oferta de carboidrato, que como o Walter falou, as pessoas esquecem que o treinamento ele oferta essa situação, né? Essa sinalização celular para que você induza a biogênese mitocondrial sem necessariamente você precisar reduzir a quantidade de carboidrato. É esse equilíbrio, quanto você precisa para quanto que é ofertado. Então, não concordo um pouco, respeito se a ideia é essa, mas ao meu ver o CrossFit ele é muito mais endurance por via de potência aeróbia, ou seja, maior capacidade de extrair energia da via oxidativa do que meramente glicolítica. Tá? Então hoje a gente está conseguindo observar isso até pela fisiologia básica. Tem atleta que mantém, atleta games, vamos falar de alto nível mesmo, tem atleta que consegue manter um pace de ritmo de prova altíssimo sem ter queda durante 10, 15 minutos. Como é que eu sustento isso com predominância glicolítica? A gente está rasgando os livros de fisiologia, né? Então não. Então o que a gente tem que pensar é que às vezes a gente pensa assim, o cara está treinando uma intensidade X alta, muito alta, alta para ti. Para ele, aquela intensidade é moderada. Então a gente vai, glicolítica, não, ele está em via oxidativa, filho, há muito tempo. É o exemplo que a gente usa para corredor, pô. Se você pegar um corredor olímpico, o cara corre a 20, 21 km uma maratona, que é um tiro nosso que a gente não sustenta nem 3, 4 minutos. Né? Ou seja, para ele ali é o stand state, é o estado estável dele. Está lá 4 milimolar, 5 milimolar de lactato. E predominância oxidativa. Pra gente não, é totalmente glicolítica. Se a gente for pensar, é glicolítica. Pra gente. Então assim, Valdo, mas eu vi o cara fazendo tantos bug over bar, levantando peso, snatch, tudo mais e tal. Pô, sim, mas pra ele é fácil. Pra ti não é. Então a gente tem que ver em que situação a gente está colocando o que é via glicolítica. E se para ir pra pensar, um watch tem 10 minutos, 15 minutos. Quando tu para, tu cansa pela intensidade tal, tu bota a mão no joelho, tu entrou em aeróbico. Porque tu não conseguiu dar intensidade, então tu teve que diminuir a intensidade. Então tu entrou na intensidade errada no treino. Exato. Ou seja, não deu pace no treino. É a mesma coisa, Valdir, vou fazer uma maratona. Mas o meu pace normal é 6h30. Por uma hora que tu vai cansar. Tu correndo um pace bem mais baixo do que o teu habitual. Ou seja, tu correndo um pace mais baixo que o habitual, tu vai entrar na via glicolítica. Mas tu correndo o teu pace que já é habitual, tu fica na via oxidativa. Então, eu concordo com ela dizer que é via glicolítica. Não é bem assim não. Ô Valdo, vamos só pra gente puxar. A gente começou. Tem quanto tempo você ainda? Mais uns 5 minutinhos. Vamos ser rápido só. A gente só tem mais 5 minutinhos, pessoal. A gente começou com um bloco de base, né? É muita coisa para se falar, então a gente começa a idealizar muitas coisas, mas vamos puxar lá para o outro extremo. Vamos puxar no tapering, né? Que é o período de polimento. Ou seja, é onde tu pode colocar tudo a perder se tu fizer errado. Ou seja, tu construiu toda uma base, a coisa mais linda do mundo, mas no tapering, que é o polimento, você erra. Você que eu posso falar, a equipe erra, o atleta erra. Então, vamos lá. No tapering, no que diz respeito à planificação, é o período que a gente reduz pelo menos 50% do volume de treino, tá? Mas a intensidade é mantida. Por quê? Porque nesse período de polimento não se ganha absolutamente mais nada. Não é. Se tu precisar, mas minha força não está boa, meu endurance está ruim, minha recuperação está ruim. Errou lá atrás, né? Não tem como voltar. Vai com o que tem. Então, se vai com o que tem, não precisa estar tentando estimular outras coisas, ganhos, porque você não vai ter ganhos. Só vai aumentar
lesões ou em estado de overrushing, não funcional. Então é aquele negócio, vou te preparar em 4 semanas, 8 semanas para a competição. É difícil. Se você tiver com um lastro, um background que tenha, aí cai uma outra competição daqui a 8, 10 semanas, tem como você equalizar, preferir alguns blocos para que você possa trabalhar em cima da necessidade do atleta. Agora, chegou faltando 2, 3 semanas para a competição, tentar melhorar alguma coisa? Não vai melhorar. É hora de se trabalhar estratégia de prova, é hora de manter o que foi ganho e esperar, tá? Mas... E eu ainda digo isso, não é só para o treino não, para a nutrição então, também. É isso que eu ia puxar. Mas o que a gente observa, Valdo, eu como coach, como atleta, a gente escuta, conversa com outras pessoas por aí, o que acontece muito é essa questão de, se eu vou reduzir meu volume de treino pela metade, que é o ideal, de 50% a 60%, mas vou manter a intensidade. Lembrando, pessoal, a frequência de treino não é para ser eliminada, ou seja, se eu treino 2 vezes por dia, eu vou continuar treinando 2 vezes por dia, os estímulos têm que ser mantidos. Então, se eu estou treinando menos, eu vou cortar tudo, vou diminuir carboidrato, ou vou aumentar demais o carboidrato porque eu quero dar como é que se chama? Supercompensação. Uma supercompensação de carboidrato para aumentar as reservas. Aí quer que você pode falar nesse período. Os cuidados que isso pode colocar tudo a perder, não? Sim. Primeira coisa, né? O que a gente vai fazer nesse período de deload, o tape, né? O polimento, como queiram chamar, nada de novo. Eu tive, digamos que eu vou ter 18 semanas de treinamento, né? Digamos que eu vou ter um mesociclo aí de 6 meses de treino, que é o que a gente precisa pelo menos, né? Ou um ciclo olímpico é 1 ano. E aí eu passei 6 meses treinando o que o profissional colocou, o fisiologista. Aí a dieta também passou. Aí eu acho legal, interessante, no dia da competição, na semana da competição, 2 semanas, o que é que eu vou fazer para competir? Aí eu digo para os pacientes, a mesma coisa que você fez durante esses 6 meses. Ficam putos comigo. Foi óbvio, filho, o seu intestino está treinado para fazer isso. Não tem um suplemento novo, não tem uma dieta nova, não tem um coelhinho da cartola que eu vou tirar e vou botar ali, não tem nada. Teu intestino foi treinado para aquilo, você não faz nada de novo. Se você tentar alguma coisa nova, vai te dar diarreia, pode te dar gás, perder performance, seu corpo não está acostumado com aquilo. Então, é o que a gente treinou também. Então, quando eu chego nessa fase de load, uma das coisas que a gente faz, que já que são 3 semanas antes, pelo menos aí, é manter a quantidade de proteína adequada, manter a quantidade de gordura e a gente mexe um pouco no carboidrato, e dá uma reduzida próxima da competição. Chegou na mas não é muito baixo, é pouco, gente, que eu tenho que manter as reservas de glicogênio boas, elevadas. Chegando próxima da competição, naquela semana a gente pode voltar a aumentar de novo aquela quantidade de carboidrato, já que ele vai precisar realmente chegar com o glicogênio na tampa para poder ir. Mas a capacidade de oxidação de carboidrato dele tá boa, né? Tá ótimo, ele treinou já isso, ele já treinou meses atrás. Não vai perder isso ficar de 3 semanas, 4 meses, não. Ainda mais o cara treinado, aí que ele não perde mesmo essa capacidade. Agora, se eu passo, desculpa, o bloco, sei lá, todas essas semanas, todo em low, aguentando e na 3 semanas já faz isso. Já, né? 3 semanas você já diminui, por exemplo, piruvato desidrogenase. Diminuiu o piruvato desidrogenase, tu diminuiu também a formação de glicogênio. Aí tu já chega com baixo glicogênio. Chegou com baixo glicogênio, como é que tu vai utilizar isso frente a uma competição? Mas você tem ideia de que se eu tenho privação, eu vou usar uma analogia aqui, eu deixo o músculo sedento por carboidrato e aí eu faço uma supercompensação, então minha capacidade de armazenar vai ser aumentada por eu ter vindo de um low. Não, quanto tempo você passou de low? Pois é. Aí as pessoas acham que o corpo vai fazer assim, girar a chave e eu começar a restituir tudo. Não é bem assim. E até a metabolização, o carboidrato fica difícil de digerir, né? Porque a gente fala de supercompensação, gente, às vezes a semana antes a gente vai fazer a supercompensação de carboidrato e pronto. Não é deixar o cara em low a vida toda e daquela semana eu vou tacar carboidrato. Não é assim que tu vai ligar a chave enzimática, aumentar a quantidade de enzimas para sintetizar esse glicogênio de forma tão fácil, não. O que vai fazer nesse teu paciente é ter muita retenção hídrica, porque ele não vai estar acostumado com isso, pode ter diarreias com ele, alteração de trânsito intestinal, fezes extremamente volumosas, intestino não treinado para isso, tá? Ou seja, causar desbiose intestinal vai causar mais problema do que outros fatores. Aquela sensação também de mal-estar. Aí diz, eu não metabolizo bem carboidrato. Não, você não comia carboidrato e que de uma hora para outra assim, com um milagre de Deus, esse negócio vai metabolizar tudo aqui em uma semana. Não, filho, não é assim. E os suplementos milagrosos existem? Não. Na semana da competição? Não existe nenhum milagroso. Até que são poucos que realmente têm eficácia clínica comprovada e que a gente utiliza na prática e tem algum resultado. Daqui tem que ser testado, né? Também. E tem que ser testado também. Porque imagina, Valdir, eu vou tomar uma pílulazinha. Essa pílula aqui, meu amigo me deu para tomar. É o amigo do lado, né? Me deu. É amigo da onça, quer te destruir. Mas ele me deu para tomar. Eu tive paciente que já tomou essas pílulas milagrosas fora do CrossFit, que foi em triatlo, foi fazer um Iron, entrou na piscina, no mar, saiu todo cagado. Fez a bike cagado, se desidratou todo, correu todo cagado. Por quê? Porque tomou uma pílula milagrosa.
Não só isso, vários outros passaram mal, quebraram no meio da prova, frequência cardíaca foi lá para cima, sistema nervoso todo alterado. O cara no pulmão não sabia o que chegava ali. Então o corpo dele começa a subjugar tudo aquilo dali. Então o sistema nervoso simpático totalmente alterado por causa da pílula milagrosa. Ele não sabe o que é aquilo, ele nunca testou. Tá? Então tomar cuidado com isso também, tá, gente? Quantidade de suplementos que funcionam na prática são muito poucos. Os outros são marketing, MKT, realmente. Tá? Então, pessoal, eu acho que é isso. É o que a gente queria passar para vocês hoje. E convidar vocês, né, para amanhã, o nosso webinário. Lembrando, pessoal, no final da nossa live a gente vai colocar de novo o link de acesso para inscrição. Só vai poder assistir o webinário quem tiver inscrito. Quem não tiver inscrito não vai poder assistir. Mas também está na nossa bio do Cross Performance. Então vocês podem ir agora, quando terminar a live, direto lá. Está na minha bio também. Isso está na bio do live, do Valden. E a gente vai colocar o arraste aqui nos nossos stories hoje e amanhã, para que vocês possam ter acesso, ok? E, gente, quem discutiu agora, que falou de treinamento, tudo, alguns nuances, isso a gente vai discutir profundamente no nosso curso online. A gente vai chegar realmente, é assim que faz, é desse jeito que prescreve. O Edel é assim que lê uma planilha, é assim que a gente prescreve a planilha, é assim que o nutricionista vai colocar a quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, o suplemento aqui, sai aqui. Como é que a gente periodiza? É o ano todo tomando o mesmo suplemento? Claro que não. Tu imagina, eu vou tomar creatina, o cara treinando aeróbico, volumão, distância, sem potência, sem força, sem nada. Pra quê? Valdo, eu estou fazendo um treinamento de treino concorrente aqui, eu tenho que promover o Éder, treinamento de força, potência, desculpa. Ele está botando para poder quebrar, para poder abrir aspas, fechar aspas, gerar mais micro rupturas no tecido muscular, para gerar mais adaptações. Eu estou tomando ômega 3 que diminui isso. Então, talvez não seja legal isso agora. Tá? Então, a gente vai periodizar. Tá? Onde a gente precisa até os suplementos. Depois que agitou a dieta, como é que eu periodizo esse suplemento? Onde é que eu utilizo? Como é que eu faço aqui? Então, isso tudo a gente vai abordar de forma bem profunda no nosso curso online. Tá? Então, amanhã a gente vai estar fazendo esse lançamento no nosso webinário, né? Sim. Tranquilo, galera? Então, gente, obrigado, tá, por estar todo mundo aqui nos acompanhando. Foi uma honra estar com todos vocês aqui. Amanhã se encontra novamente, né? Às 9 nosso horas. Webinário, 9 horas, pessoal. Horário de Brasília. Então, se inscrevam, viu? Não deixe de se inscrever. Obrigado, pessoal dos atletas, tudo ali. só tem menino bom, né? Até o Luquinha. Entrou o Batalande, Vitor, Luquinha, Anderon, todo mundo ali. Beleza? Pois valeu, pessoal. Um abraço. Então a gente espera vocês amanhã, ok? Tá. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, galera. Vamos aqui fechar.